Fala galera, vamos para uma aula aqui de cálculo 1 com o tema regra da cadeia. Então, uma aulinha bem importante aqui no cálculo 1. Para essa aula vai ser interessante que vocês saibam bem assim sobre... Porque geralmente a gente deriva, quando a gente vai derivar uma função y, a gente coloca a derivada como y'. Só que ela pode ser colocada também como dy sobre dx. Isso aqui é muito importante na regra da cadeia. Por exemplo, eu tenho uma função y igual a 3x ao quadrado. Se eu vou derivar ela, em vez de eu colocar y', eu posso colocar também dy sobre dx, que me dá 6x, né? Isso aqui vocês já sabem. Por que é importante? Por que eu coloco dy sobre dx? É porque eu estou derivando o y em relação ao meu x. Isso é bem tranquilo, não tem problema. Então, se nesse lugar do x fosse um a e eu pedisse o meu dy sobre dA, ia ser a mesma coisa, só que daria 6a, né, a resposta. E eu teria derivado o meu y em relação ao meu a, né? Então, sem nenhum problema em relação a isso, né? Então, a regra da cadeia ela vai acontecer, normalmente, uma definição aqui bem fácil, né? Seria bem intuitiva, seria quando você visse duas funções. Nesse exemplo 1 que eu tenho aqui, ele está bem explícito, porque ele tem uma função y é igual a 6u menos 9, e ele tem uma função u é igual a 1 sobre 2x à quarta. E ele pede o dy sobre o dx. Então, se tem duas funções, eu já reparo assim que pode ser regra da cadeia, né? Só que, se eu quero o dy sobre o dx, eu dou uma olhada aqui, eu vejo que o meu y está em relação ao meu u, e o meu u está em relação ao meu x. E eu vejo que não tem como eu extrair diretamente o meu dy sobre dx daqui. É por isso que tem a regra da cadeia. E a regra da cadeia ela vai acontecer justamente nessa situação. E para você achar o dy sobre o dx, é só você fazer a derivada das duas funções que você tem. Então, essa derivada aqui, ela vai me dar o quê? O meu dy, que é a derivada de y, em relação ao meu u, du. E esse outro, ele vai me dar a minha derivada du sobre o dx. E você repara aqui que esse u aqui, ele vai cortar com esse u aqui embaixo. E vai me sobrar dy sobre dx, justamente o que eu estou procurando. Então, para eu achar o meu dy sobre o dx, é só eu fazer o meu dy sobre o du vezes o meu du sobre dx. Então, vamos fazer aqui. Dy sobre du... eu vou derivar o y em relação a u agora. Quanto que vai dar? A derivada de 6u vai dar 6, de 9 vai dar 0. Então, vai ficar 6 vezes. A derivada de u em relação a x, quanto que vai dar? Vamos fazer separado aqui. 1 sobre 2x à quarta. O meu 4 vai cair, vai me dar 4 sobre 2, x, 4 menos 1, 3. E o 4 por 2 eu corto, fica 2x ao cubo. E eu coloco aqui o meu du sobre o meu dx. E já vem meu resultado. 6 vezes 2 dá 12x ao cubo. Basicamente é isso. A minha 2, eu reparo aqui que eu tenho y é igual a 2u ao cubo. E u é igual a 8x menos 1. Então eu penso duas funções. Opa, parece regra da cadeia. Então vamos ver. Ele quer o dy sobre o dx. Eu vejo que aqui diretamente eu não consigo extrair o meu dy sobre o dx. Então, é só eu vou dar uma analisada aqui e eu vou tentar extrair assim. Vou pegar meu dy sobre o du e vou multiplicar meu du pelo meu du sobre o meu dx. E eu reparo aqui que o du vai embora com du e vai sobrar dy sobre dx. Então, é justamente o que eu estou procurando. Então, para eu calcular o meu dy sobre o meu dx, é só eu multiplicar o dy sobre du. Quanto que é a derivada de y em relação a u vai dar? O 3 cai. Fica 6u, 3 menos 1, 2 ao quadrado, 6u ao quadrado, vezes o meu du sobre dx. Du em relação, derivada de 1 em relação a x, derivada de 8x vai me dar 8, de 1 dá 0. E esse resultado aqui ele me dá 8 vezes 6, 48u ao quadrado. Só que eu reparo que aqui eu quero dy sobre dx. Só que eu tenho um u aqui. Então, é só eu substituir, para eu conseguir o meu dy sobre o dx, é só eu substituir o meu u pelo valor que eu tenho aqui em cima. Então, vai me dar 48 vezes
o meu U ele vale 8x menos 1 ao quadrado. Aqui eu não faço produto notável porque não vai reduzir. Essa aqui é a forma simplificada já. E esse aqui é o meu resultado. Ok? Só que esses dois exemplos que eu mostrei para vocês de regra da cadeia, ele está bem explícito. Porque você vê, já que tem duas funções, você faz a regra da cadeia. Só que na verdade, geralmente ele aparece assim. É o mesmo exemplo do 2. Repara, y é igual a 2u ao cubo. Eu já substituo o u aqui. Então fica 2 vezes 8x menos 1 ao cubo. Isso aqui é a mesma coisa do meu exemplo 2. Repare aqui que é a mesma coisa do meu exemplo 2. Só que eu já substituí. E é geralmente assim que aparece o exercício. E, para você não demorar muito no exercício, tem uma forma de fazer que ela precisa assim, de um pensamento na cabeça assim, mais rápido, mas acaba que fica sendo mais fácil. Você percebe que você tem uma função, que é essa aqui elevada ao cubo, dentro de uma função, na verdade, é o 8x menos 1, dentro da outra função, que é o 2 aqui, multiplicando tudo isso ao cubo. Então, são duas funções. Como que você faz a derivada disso aqui? É só você pegar a derivada de fora vezes a derivada de dentro. Então, eu vou pegar a minha função aqui, vou até colocar em vermelho aqui. Eu vou pegar a minha função de fora. A minha função de fora ela é isso aqui. E eu vou considerar que esse 8x menos 1, eu vou considerar como se ele fosse uma coisa só. Vou chamar ele de coisa. 2 coisa ao cubo, para eu derivar isso aqui é o quê? O 3 ele cai, fica 2 vezes 3, 6, vezes a minha coisa 8x menos 1. E o 3 fica 3 menos 1, 2. Então você reparou que eu derivei como se esse 8x menos 1 fosse um x. Então 2x ao cubo dá o quê? 6. Esse aqui que eu fingi que é o meu x ao quadrado. E eu multiplico pela derivada de dentro. Olha que legal. A derivada de dentro, a minha função de dentro é essa aqui. E a minha derivada de dentro de x menos 1 é 8. E o meu 6 eu multiplico com o meu 8 lá, fica 48 vezes 8x menos 1 ao quadrado. Então é só multiplicar a derivada de fora vezes a derivada de dentro e eu obtenho rapidamente o meu resultado. E repara que é o mesmo desse aqui. Ok? Mais um aqui, para a gente finalizar. Y é igual a tangente de 10x menos 5. Quem não viu o exercício, a aula de derivadas trigonométricas, não tem problema. Eu já vou falar qual que é a derivada aqui, mas depois você vai assistir, você vai entender melhor qual a derivada de tangente, né? Da tangente de x. Aqui eu tenho, então, tangente de 10x menos 5. E você repara que você tem duas funções aqui. Uma do lado de fora e outra do lado de dentro. Então, a minha é do lado de dentro aqui. Eu só pegar a derivada de fora vezes a derivada de dentro. Eu vou fingir que isso aqui fosse só tangente de x, que é a minha derivada de fora. Qual que é a derivada da tangente? A derivada da tangente é secante ao quadrado de x, né? Se fosse tangente de x, mas não é tangente de x, é tangente de 10x menos 5. Essa é a derivada minha de fora, vermelho. Vezes a minha derivada de dentro. Qual que é a derivada de 10x menos 5? É 10. Derivada de 10x dá 10, de menos 5 dá 0. Aí o 10 eu passo lá para frente, por questão de organização. Fica 10 secante ao quadrado de 10x menos 5. Justamente essa resposta, bem tranquilinho. E aí eu tenho uns exercícios aqui para vocês, bem facinho, pode fazer os 4. Pausa o vídeo aí, pode pausar, vocês sabem, dá uma olhadinha, resolve e eu vou passar aqui pro gabarito. Ok? E aí vocês dão uma analisada no gabarito. Então eu vou fazer mais um vídeo de regra da cadeia, tem mais um vídeo de regra da cadeia, que eu vou estar fazendo alguns exercícios um pouco mais dificinho do que esses aqui. Valeu, galera, até o próximo vídeo.